Então vamos nessa sintonia de amor do Mestre Jesus, elevar mais e mais os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, aproveitando essas energias que horas são transmitidas a cada um de nós dentro daquelas necessidades que nos trouxeram aqui a esta casa no dia de hoje. E vamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade rica de aqui estarmos, por essa congregação de irmãos queridos que se unem, encarnados e desencarnados, nesta festa de espiritualidade, nos trazendo a oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre os ensinos do Evangelho de Jesus. Que o Mestre de Amor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos apresentar nossa irmã Rívia apenas como sendo a esposa do Paulo Maia, que é o presidente da federativa, mas ela também é responsável pelo atendimento fraterno da Federação Espírita do Distrito Federal. E é nossa querida irmã, por isso que está aqui conosco nesta casa no dia de hoje. Então ela vai falar sobre o reino de Deus e a palavra é com você, Rívia. Boa sorte. Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite da casa na pessoa do Paulo César e da Gel, nossa amiga. E o nosso tema da noite é o reino de Deus. E eu gostaria de começar esse tema pelo final. E aí eu vou pedir ajuda aqui do evangelista Lucas para a gente já ir para a conclusão. E ele diz o seguinte no capítulo 17: Tendo-lhe feito os fariseus esta pergunta, quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não virá com mostras exteriores, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, a gente vai partir desse princípio de que o reino de Deus não é um lugar, não é uma condição, mas é algo que está dentro de nós. Partindo desse princípio, eu vou trazer duas histórias. Uma história que todo mundo conhece e uma história que poucas pessoas conhecem. A primeira história, ela é registrada pelo evangelista Lucas no capítulo 17, no capítulo 19. Ele diz que Jesus passava pela cidade de Jericó. E lá havia um homem republicano, rico, uma pessoa rica, que não era bem vista pela sociedade, naturalmente, porque ele era um cobrador de impostos. E ele ficou sabendo que Jesus passaria ali por Jericó. E ele queria avistar o Cristo. E ele então vai correndo até por onde Jesus ia passar. E por ele ser muito baixo, ter uma estatura baixa, ele sobe num sicômoro, numa árvore. E Jesus, ao passar por ali, Jesus olha Zaqueu, o nome desse publicano, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, preconceituosa da época, era Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa daí, porque importa que eu me hospede hoje na sua casa. Zaqueu não acreditou, mas ele desceu correndo e satisfeito falou: nossa, mestre, eu vou doar metade dos meus bens. E para todas aquelas pessoas que eu extorqui de alguma forma, eu vou restituir em 4 vezes mais. E aí Jesus disse, aquela frase que a gente conhece: hoje entrou a salvação nessa casa, etc, etc e tal. Essa é a primeira história. Quem não conhecia? Levanta a mão.
Alguns não conheciam, mas eu vou contar outra que pouquíssimos vão ter conhecido, mas essa primeira história registrada por Lucas a gente pode olhar para ela de diversas formas, de várias perspectivas. A gente pode olhar como quem assiste. Os discípulos que estavam com Jesus assistiram aquela cena e disseram o quê? Mas, mestre, você vai se hospedar na casa de um homem de má vida? Você pode olhar para essa cena na perspectiva de Jesus, ou seja, enxergou em Zaqueu algo que ninguém havia enxergado. Mas a gente pode olhar pela perspectiva do próprio Zaqueu. E aí nós vamos contar a segunda história. A segunda história, gente, é contada por Leon Tolstói, através da psicografia de Ivone Pereira, nessa obra linda, linda, que eu aproveito para fazer propaganda, Ressurreição e Vida. É lindo, gente. São 6 contos e 2 mini histórias românticas, né? Romances, 2 mini romances. E um dos contos é intitulado a nossa palestra, o tema da nossa palestra, o Reino de Deus. Mas quem conta é Leon Tolstói. Mas quem foi Leon Tolstói? Só para a gente se situar, Leon Tolstói foi um romancista russo que viveu no século XIX, nasceu em 1828, faleceu em 1910, início do século XX, e ele escreveu romances que se tornaram referência na literatura mundial. Então, Tolstói era alguém que escrevia sobre a crise da sua época, daquele início de século XIX na Rússia. Então ele era um crítico da sociedade, um crítico da economia, um crítico da política, né? Até que aos 50 anos, ou seja, se ele nasceu em 1828 e faleceu em 1910, ele viveu 82 anos. Mas aos 50 ele teve uma crise existencial. Ele teve uma crise existencial e começou a mergulhar por outros assuntos. E os assuntos de maior preferência dele, que ele começou a despertar seu coração para eles, era sobre a simplicidade, o reino de Deus interior e a não violência. É tão interessante esses escritos da segunda parte, né, do final da vida de Tolstói, porque ele influenciou fortemente Mahatma Gandhi. Tanto que Gandhi, ele trocou algumas cartas com Gandhi. Eles eram contemporâneos, mas com 41 anos de diferença. Então, Mahatma Gandhi achava tão interessante os escritos de Tolstói que deu a uma fazenda que ele tinha, né, em Joanesburgo, na África do Sul, o nome de Fazenda Tolstói. Então, Tolstói é essa figura romancista muito famoso do século XIX que marcou a literatura mundial com as suas obras, sobretudo 2 grandes obras. Não vou trazer aqui porque não é o caso, né? Mas Leon Tolstói conta nessa obra que, ao desencarnar, ele desencarnou com uma sensação de que não teria feito o que ele poderia ter feito, de que ele não amou como poderia, que ele não foi fraterno como deveria, e uma sensação, ele disse que teve, assim, de pesar, e um pesar que se transformou em aflição, e uma aflição que se transformou em vergonha, e uma vergonha que chegou no remorso. Então, recém-desencarnado, Leon Tolstói se encontrava profundamente mergulhado nesse sentimento do remorso. E ele angustiado, né, com aquela sensação de que eu devia ter feito o que eu não fiz, né? E num certo dia, ele resolve passear pelo espaço ilimitado. E ele vai confabulando com a própria consciência, como se conversasse com o próprio Criador, dizendo que gostaria de uma oportunidade para aprender a amar o próximo e para servir o próximo. E que Deus desse a ele, se fosse do entendimento de Deus, desse a ele uma oportunidade de aprendizagem.
E ele foi pensando naquilo e passeando ali pelo espaço infinito, até que de repente tudo mudou. Tudo mudou, a cor do espaço meio que mudou, ficou meio um azul pálido, e ele começou a perceber que estava num lugar diferente. E ao longe ele avistou um vulto atraente, rodeado de uma pequena assembleia. Ele viu de longe um vulto atraente, parecendo um mestre falando a uma pequena assembleia. Um parêntese. Quando Paulo César me falou a respeito da palestra, ele falou assim: pode escolher o tema. De imediato me veio essa cena. Um vulto atraente, rodeado de uma pequena assembleia na região da Galileia. E aí Tolstói foi se aproximando daquele grupo. Ele foi caminhando até ali, caminhando, até que ele chega a tempo de escutar uma pergunta feita por alguém da assistência àquele suposto mestre. E Tolstói imaginou, deve ser um discípulo do Cristo. E aí a pessoa que fez a pergunta fez a seguinte pergunta: mestre Zaqueu, a gente vai voltar para uma nova reencarnação. E já que você teve com o Cristo, ele comeu na sua casa, ele dormiu na sua casa, dá para você falar alguma coisa para a gente sobre essa experiência pessoal, para que, quem sabe, quando a gente tiver encarnado, através da intuição, a gente possa beber dessa esperança do Cristo tão próximo. Tolstói ficou abismado. Vem cá, será que eu estou diante daquela figura bíblica? O Zaqueu, que subiu no sicômoro, que Jesus falou para ele descer e que Jesus almoçou na casa dele? E era exatamente Zaqueu. E aí, diante dessa pergunta, eu não vou falar, porque eu não vou falar bonito como está escrito bonito aqui, mas Zaqueu responde à pergunta da seguinte forma: a bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração. Meus amados, vocês já sabem disso. Ia ele dizendo. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral e contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações, e conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. Então, Zaqueu se sentiu profundamente acolhido por Jesus, quando Jesus enxerga ele, quando ele era tão mal visto por aquela sociedade preconceituosa da época. E Zaqueu vai além no relato dele para essa pequena assembleia da qual Leon Tolstói já fazia parte. Ele conta que quando Jesus saiu da casa dele, ele acompanhou Jesus e nunca mais ele deixou Jesus. E olha que Jesus já estava assim mais que no final da sua caminhada na terra, né? E ele disse que no dia do Calvário ele sofreu profundamente. E enquanto todas aquelas atrocidades eram sendo feitas com Cristo, ele sofria uma saudade antecipada. E ele sofreu muito quando viu que de fato Jesus tinha morrido. E ele, tão desolado, tão abandonado na sua indigência de solidão, porque a única pessoa que havia compreendido ele não estava mais ali. Então, Zaqueu pensou assim, eu vou atrás dos discípulos dele. E aí Zaqueu, né, se sentindo completamente, absolutamente só, ele foi atrás dos discípulos. E ele então procurou Lázaro, ele procurou Pedro, ele procurou vários dos discípulos. Mas segundo
segundo a percepção de Zaqueu nessa história contada por Tolstói, ninguém deu atenção para ele como Cristo. Até que um dia ele já tinha doado todos os seus bens, ele pegou metade e deu para os pobres, outra parte ele deu para os familiares e uma grande quantidade ele restituiu àquelas pessoas que foram extorquidas por ele enquanto cobrador de impostos. E ele vivia uma vida de transeunte. Ele não era mais um publicano, não morava num castelo, não tinha mais toda a imagem que ele tinha. Ele era simplesmente uma pessoa que passou a seguir o Cristo e depois os discípulos, e era uma pessoa qualquer, né? Mas ele ainda trazendo muito aquela saudade do Cristo. E ele já tinha dado tudo. E ele vivia exclusivamente do seu serviço. Ele é uma pessoa que sabia muito as línguas. Então, quando tinha alguém que precisasse de um professor, de um escriba, seja lá do que fosse, ou mesmo para carregar água, ou fazer qualquer serviço em casa, ele se prontificava e ali ele ia se sustentando. Mas sempre com aquela tristeza profunda de um grande amigo que se foi e que não voltaria. Até que um dia, em Jerusalém, alguém disse para ele, tem um jovem fariseu que vai falar para os discípulos, você não quer ir lá? Ele falou, quem é? Ele falou, um tal de Saulo, fariseu, jovem, ele vai lá falar para os discípulos. E aí Zaqueu vai ao encontro de Saulo, de Tarso. E Saulo faz um relato, como quem teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, quem não teve, leia. Quem leu, releia. E quem releu, releia de novo, porque é um manancial de coisas muito belas, né? E de uma transformação muito grande, né? Que esse grande apóstolo fez. E aí Saulo faz aquele relato de encontro com Cristo. E aquilo toca as fibras mais íntimas de Zaqueu. E ele pensou assim, eu que imaginava que o Cristo tinha morrido, ele viu o Cristo redivivo naquele relato vivo do Saulo. Quando terminou a palestra, a fala, o depoimento de Saulo, Saulo chorava, a assistência chorava e Zaqueu chorava. E ao final, Zaqueu procurou Saulo. Chegou para Saulo e falou para ele da sua dor. Olha, eu era publicano, cobrador de impostos, queria ver o Cristo, subi no sicômoro, ele pediu para eu descer, eu desci, ele foi na minha casa, ficou na minha casa, ele comeu comigo, mas eu me sinto profundamente abandonado. Porque eu sinto sede, né? Sede de paz interior, e essa paz que só o Cristo me dava. Eu procurei os discípulos, eu fui atrás de Lázaro, eu fui atrás de Pedro, mas ninguém me ouviu. Mas tá certo, eu sou um publicano e eu sou uma pessoa insignificante. E Saulo, gente, acolheu Zaqueu. Saulo ouviu como Jesus ouvia. E Saulo se condoeu com aquela alma tão entregue, absolutamente entregue na sua vulnerabilidade. E Saulo disse assim para Zaqueu, Zaqueu, que bom que você conviveu com Cristo. Eu não convivi, por exemplo, mas você conviveu. Ele se hospedou na sua casa, comeu com você. E você já ouviu ele por algum tempo, você acompanhou ele, você foi atrás dos discípulos, você continua com as vibrações do Cristo em você. Então, eu acho que você já sabe tudo. Então, passa você agora a falar do Cristo. E Zaqueu meio que teve um clique deu em Zaqueu. Falou assim, gente, eu já sei, eu ouvi coisas do Cristo que só eu ouvi. Eu presenciei o campo crístico de Jesus, coisas que poucas pessoas, né? Então, aquele entendimento foi internalizando em Zaqueu e ele falou, eu vou fazer isso então. E ele fica muito agradecido a Saulo e a partir de então, Zaqueu passa
passa a falar, a divulgar, a contar para as pessoas quem tinha sido Jesus. E Zaqueu faz uma fala muito interessante nesse relato, porque ele diz assim: eu nunca tinha sentido uma paz tão grande quando eu comecei a distribuir, a compartilhar tudo aquilo que eu amealhei estando na presença do Cristo. Então, Zaqueu entende que o reino de Deus, para ele, chegou no seu coração naquele momento em que ele, mais do que ter entendido a mensagem, passa a praticar aquela mensagem e a divulgá-la. Então, meus amigos, o Tolstói ficou muito tocado por essa história, porque essa é um pouco a história de Saulo, de Zaqueu, de Leon Tolstói. É um pouco da nossa história. Porque na perspectiva de quem vive a história, e essa é a perspectiva de Zaqueu, ele tinha um desejo do bem que ele não conseguia jeito de externar, tendo em vista a posição social que ele ocupava. E quantos de nós, ao receber um convite, às vezes ficamos titubeando, e a gente lembra, de Amélia Rodrigues, que diz que o grande desafio de todos os tempos é Jesus, porque ele vem nos fazendo convites há milênios, e a gente diz sim, e a gente não o segue. Quando a gente começou a dizer sim, porque a gente disse não por muito tempo. Então, essa história do reino de Deus é a história também contada pelo próprio Saulo, Quando ele vinha na estrada de Damasco, ele vinha confabulando com a própria consciência, porque também era um jovem querendo paz e não encontrava, A história de Tolstói, da mesma forma, foi uma pessoa de grande repercussão social, uma pessoa muito famosa no seu tempo, mas que percebeu a importância da espiritualidade muito tempo depois. Tanto que chega no mundo espiritual, o relato dele, com uma angústia que se torna uma vergonha, que se torna um remorso. Então, quando ele entende essa história contada por alguém que viveu, ao lado do Cristo, como Zaqueu, Tolstói também sente que ele precisava fazer algo que não era só aquilo que ele fazia. E Tolstói, então, começa a escrever, a fazer, a mandar as mensagens. E esse livro em que ele traz esses contos pela mediunidade de Ivone Pereira, a própria Ivone conta que ela nunca tinha ouvido falar em Tolstói, ela nunca tinha muito menos lido qualquer coisa a respeito, mas que ela percebeu muito tempo antes desse livro vir à primeira edição, ela percebeu uma presença de alguém muito nobre perto dela. Até que certa noite ele se apresenta para ela, fala que ele tinha sido um romancista russo do século XIX e que ele gostaria de escrever pela mediunidade dela. E ela falou assim: olha, eu sinto muito, mas assim, eu nem falo russo. Eu não tenho a menor afinidade com a Rússia. E aí Tolstói, então, convida Ivone Pereira para passear pela região da Rússia. E nesse passeio que ela faz com ele, ela vai rememorando ela vai tendo algumas memórias emocionais. E aí ela fica sabendo posteriormente que ela sim havia tido uma encarnação na Rússia, naturalmente falava russo, e que ele precisava tão somente dessa referência para que ele então pudesse trazer a mensagem através dela. E aí, em função disso, é que vem esse livro, Ressurreição e Vida. Mas Tolstói deixa um recado no final do conto, que eu também vou ler, porque eu acho que ele vai fechar melhor. Ele diz o seguinte, depois que ele ouve Zaqueu e fica emocionado, ele diz o seguinte para todos nós: e se tu, amigo, desejas encontrar aquele reino de Deus de que Jesus dá notícias, ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugares em seus olhos
cada conselho bom que dispensares ao pobre desarvorado da vida é mais um passo que darás em direção a esse reino, que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus amigos, fica a lição de Zaqueu, de Tolstói, e essa dica para que vocês possam ler a mensagem de Tolstói. Ele tem várias obras espíritas que são trazidas pela mediunidade de grandes médiuns. E são histórias lindas, e todas histórias verdadeiras, porque esse momento com Zaqueu estava nos arquivos da espiritualidade maior. E enquanto Zaqueu falava aquela assistência, é como se todas as pessoas ali presentes visualizassem e vivessem juntos cada uma daquelas cenas que ele ia falando de encontro e de convivência com o Cristo. Então, quero deixar essa mensagem, agradeço e ótima noite para todos, que Jesus abençoe e que de fato a gente dê espaço para o reino de Deus dentro de nós.